O programa a seguir contém assuntos e imagens perturbadoras. Recomenda-se cautela ao telespectador. O nome deles é sinônimo de maldade. Eles causam medo e ódio em todos os lugares em que vão. Queime judeu! Queime! Eu retornar a esse país em uma república constitucional ou estarão em perigo. E seu herói é Adolf Hitler. O nazismo está vivo e forte nos Estados Unidos. Mas qual é o poder dos neonazistas americanos? Nós temos juízes, oficiais da polícia, oficiais militares. De onde eles vêm? Havia uma grande simpatia nesse país pelas ideias nazistas antes da guerra. Quem são seus membros? A maioria dos neonazistas não são afiliados, e esse é o grupo que você precisa se preocupar. E quais são seus planos secretos? Todos fazem parte dele pelo mesmo motivo, o fato de que a raça branca está à beira da extinção. Eles vão fazer o que precisarem. Se precisarem de outro holocausto, eles vão fazer sem pensar. Há quem acredite na existência de um livro. Um livro que contém os mais bem guardados segredos dos Estados Unidos da América. Um livro cuja existência só é conhecida por alguns poucos. Mas se esse livro existe, o que ele contém? Histórias secretas? Encontros secretos? Mentiras secretas? Existirá de fato um número mortal. Oak Creek, Wisconsin, 5 de agosto de 2012. Pouco depois das 10 da manhã, um homem branco para seu carro no estacionamento de um templo Sikh no início das orações de domingo. Ele saiu da caminhonete e se aproximou de 2 padres que estavam no estacionamento. Ele atirou nos 2 e depois, imediatamente, entrou pela porta até o templo e abriu fogo. Departamento de Polícia de Milwaukee, posso ajudar? Estamos na Howell 7420 e tem um cara dando tiros. É um templo, uma coisa assim. Ele entrou no templo. Ele tá na igreja com uma arma? Eu consigo ouvi-lo lá dentro. Ele tá lá dentro matando as pessoas. Certo. Alguém já foi atingido? Alô? Mais de 24 fiéis procuram um esconderijo no jogo mortal de esconde-esconde, enquanto o atirador metodicamente se move de sala para sala, vítima a vítima. As crianças entraram e disseram, tem alguém atirando. Então eu disse, vamos lá, corram para a despensa. Eu disse, vamos entrar desse jeito. Tinha umas 12 ou 13 pessoas e entramos. E o atirador veio pra cá. Ele começou a atirar. Ele atirou ali. Nós fechamos essa porta e ficamos aqui dentro. O fundador do templo, Satwant Singh Kalika, se abriga com os outros em um cômodo na parte de trás do edifício e liga para a emergência. Estão atirando aqui na Avenida Howell Sul, 7512. Tudo bem, a polícia Por favor, já tem... venham rápido. Meu pai estava seguro em uma sala. Ele decidiu abrir a porta e deixar alguém entrar contra a vontade de outras pessoas. Ouvindo as conversas, o atirador também entra. Ele arrombou a porta e abriu fogo contra 4 pessoas. Satwant Singh Kalika é ferido fatalmente enquanto tentava atacar o atirador com uma faca de pão. Quando o atirador calmamente sai do edifício, ele encontra o tenente Brian Murphy, que chegava à cena. Ele atira na garganta do policial e depois se aproxima e atira mais 14 vezes contra ele a queima-roupa. 4562, acho que eu vi tiros. Pode confirmar? O policial Sam Lenda chega minutos depois.
Eu observei o suspeito andando em direção ao oeste. Então eu percebi que ele tinha uma arma na mão e que estava atirando. Cara, venha logo pra cá! Rápido! Venha logo, venha! Venha! Então começamos um tiroteio e o suspeito foi ferido. Com um ferimento debilitante no peito, o atirador coloca sua arma contra a cabeça e acaba com a própria vida. No total, 7 pessoas foram mortas e 3 gravemente feridas. Uma comunidade inteira ficou traumatizada. Mas o que motivou o massacre? Uma tatuagem obscura com o número 14 feita no ombro do suspeito providencia uma pista vital. Ela ajuda o FBI a identificar o atirador como Wade Michael Page, um músico branco supremacista que tinha uma banda inspirada no nazismo. Quando as pessoas têm o 14 tatuado em seus corpos, isso é logo reconhecido por outros supremacistas brancos. As 14 palavras mostram claramente a noção de ódio e a promoção da raça branca. Adolf Hitler deixou o mundo com um manifesto político muito detalhado em forma de seu livro, Mein Kampf. No capítulo 8, ele escreveu uma subseção que no final foi repetida de novo e de novo. E essas 14 palavras eram: devemos assegurar a existência de nosso povo e um futuro para as crianças brancas. Essas 14 palavras se tornaram efetivamente a missão final da supremacia branca nos Estados Unidos. Mein Kampf? Adolf Hitler. É possível que o homem responsável pela morte de milhões nas décadas de 30 e 40 possa servir como inspiração? E tudo isso no século XXI? Uma das partes da identidade neonazistas é essa ideia de ser um guerreiro nobre. Uma das coisas que podemos esperar que passasse pela cabeça dele era a ideia de que ele seria um mártir para o movimento. Se eu pudesse entrar na mente de Wade Michael Page, acho que o que ele pensou foi: vou sair por aí freneticamente, vou matar muitas pessoas e depois serei morto e vou acabar em Valhalla, para poder ir para Asgard, que é o local onde você bebe hidromel, luta e morre, e aí ressuscita no dia seguinte e faz tudo isso de novo. Page era um veterano do exército que deixou o posto com uma dispensa menos que honrosa em 1998. Ele passou os 10 anos seguintes trabalhando em muitos empregos, mas dedicou mais e mais de seu tempo para tocar em uma variedade de bandas neonazistas. Mas, de acordo com os que o conheciam, Page relacionava muitas de suas crenças racistas às suas experiências enquanto serviu no exército. Durante o tempo que eu passei com o Page, o que ele me contou foi que ele aprendeu os ensinamentos neonazistas durante o tempo que passou no exército. Ele me disse que se você não entrasse no exército racista, você com certeza viraria racista. O fato é que Wade Page entrou no exército e acabou sendo designado para Fort Bragg em 1995 e 96. Foi exatamente nesse momento que neonazistas reais foram encontrados dentro de Fort Bragg. Foi um enorme escândalo porque 3 deles assassinaram um casal negro. Essa foi uma época onde literalmente havia bandeiras nazistas dentro das barracas onde esses homens distribuíam livros neonazistas. Neonazistas estabelecendo raízes no exército americano? Mas como? E por quê? O motivo de eu ter me juntado aos fuzileiros foi porque achava eles os melhores. Eu queria aprender as técnicas de combate para depois poder treinar pessoas para uma eventual guerra contra o governo dos Estados Unidos e para usar as táticas e habilidades militares para destruir o governo federal. Já tinha skinhead tatuado nos 2 braços e já tinha o SS nazista tatuado um pouco acima do meu ombro. Fazia saudações, tinha uma bandeira da suástica pregada no meu armário. E quando a gente sentava no jardim, eu pendurava a minha bandeira e me juntava a outros skinheads e neonazistas para beber abertamente na frente de todos. Então, os militares sabiam. A demanda pela chamada corretude política está forçando os oficiais militares americanos a fazerem uma vista grossa para as atividades desse e de outros conhecidos grupos de ódio. 2 coisas são certas.
Existem aproximadamente 200 grupos neonazistas atualmente operantes nos Estados Unidos. Queime, judeu! Queime! E eles estão fortemente ligados a uma numerosa rede independente de outros grupos de ódio do poder ariano e branco. Membros do movimento Poder Branco e neonazistas são tão aliados quanto inimigos. Existe um forte sentimento de estarem juntos no movimento e trabalharem juntos por ele, porque eles estão nele pelo mesmo motivo, que é promover a raça branca e fazer alguma coisa sobre o fato da raça branca estar à beira da extinção. O ódio é algo que pode-se quase sentir o gosto. O ódio é perigoso quando o colocamos em prática, quando o colocamos em ação. Hitler odiava judeus e queria destruí-los, e teve muito sucesso, matando quase 1/3 da população mundial de judeus. A maioria dos neonazistas não são afiliados, e é com esse grupo que você precisa se preocupar. Uma resistência sem líderes é a tática usada dentro desse movimento para garantir que, quando um grupo chegar a certo tamanho, você possa quebrá-lo em diferentes células. Há um provérbio: 3 mantêm um segredo quando 2 estão mortos. Então, se mantiver as células pequenas, você poderá controlar a todos. Apesar do governo americano dissimuladamente monitorar os nazistas americanos e manter arquivos sobre eles, suas crenças racistas e atividades de recrutamento não são ilegais. Mas como e quando as ideologias nazistas originalmente criaram raízes na América? E será que estamos preparados para combater outro ataque mortal como o de Wisconsin? Origens mortais. Quando Adolf Hitler e seu Partido Nacional Socialista tomaram o poder em 1930, poucos sabiam dos horrores que estavam por vir. A Alemanha estava à beira da falência depois da Primeira Guerra, e o alto desemprego foi combinado com a alta inflação e deixou a maioria dos alemães passando fome. De Hitler normalmente relacionar os problemas das pessoas aos judeus, o mundo fechou seus olhos e tapou seus ouvidos. O movimento nacional socialista que ocorreu pela Alemanha e começou em 1920 não estava restrito somente à Europa. E também havia aqueles que, mesmo nos Estados Unidos, mesmo na terra dos homens livres e lar dos bravos, acreditavam nas ideias do nazismo. Entre essas pessoas havia um roteirista enigmático de Hollywood e místico chamado William Dudley Pelley. Em janeiro de 1933, quando Hitler chegou à chancelaria da Alemanha, Pelley olhou para a figura de Hitler e determinou que ele mesmo gostaria de se tornar um tipo de líder nacional socialista americano. Impressionado pela filosofia política ariana de Hitler e por ter ideias comunistas, Pelley formou o que chamou de a Legião de Prata e modelou o grupo segundo os camisas marrons nazistas. Pelley instruiu seus membros a se vestirem com trajes paramilitares e a carregarem armas com eles. Os camisas prateadas tinham aproximadamente 15 mil membros, que não é um número inconsiderável de pessoas. O medo real que o governo federal tinha era que esses 15 mil membros pudessem servir como uma quinta coluna durante a Segunda Guerra. Então o governo foi atrás de Pelley com acusações de insubordinação e ele foi enviado para a cadeia durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a prisão de Pelley não impediu o surgimento de nazistas na América. Em 1936, o Bund alemão-americano foi criado. Liderado pelo americano nascido na Alemanha chamado Fritz Kuhn, o Bund queria unir os interesses nacional-socialistas americanos e alemães em uma ideologia. Ele também era secretamente apoiado pelo Führer de Hitler, Rudolf Hess. Tente imaginar o Madison Square Garden, cidade de Nova York. 20 de fevereiro de 1939. 20 mil seguidores do nazismo se juntaram no mesmo local, naquela noite, para ouvirem uma mensagem de Fritz Kahn. Fritz Kahn se levantou e ecoou todos os sentimentos que eram expressados por Adolf Hitler em seus discursos políticos. O
Bund alemão-americano é uma organização americana. Nós não pedimos e imploramos nossos direitos. Nós exigimos nossos direitos de sermos cidadãos americanos. Durante a guerra, os nazistas americanos ficaram escondidos, com medo de represálias e perseguições. Mas depois da derrota de Hitler em 1945, os Estados Unidos começaram a temer por uma ameaça maior de seus antigos aliados, a União Soviética. Os políticos americanos realmente acharam que nós iríamos lutar contra a Rússia. E eles não tinham uma inteligência na Rússia. Acontece que, quando a Guerra Fria se esfria, todos os esforços mudam de tentar rastrear os criminosos da última guerra para encontrar os oficiais da inteligência alemã que podem providenciar informações políticas e militares sobre o próximo passo. E eles não estão interessados no passado desses oficiais da inteligência alemã. Havia uma competição entre os soviéticos e os americanos por quem conseguiria adquirir mais tecnologia militar alemã. E isso levou a algo conhecido como Operação Clipe de Papel. E alguns dos nazistas impenitentes que encontraram caminho até os Estados Unidos chegaram a isso pelo conhecimento que tinham da tecnologia nazista. Havia muitos alemães que queriam salvar suas próprias peles. E se eles fossem julgados pelo que realmente fizeram durante a Segunda Guerra, seriam considerados criminosos. O presidente Truman tinha uma regra de que nenhum ex-nazista que estivesse envolvido a fundo com a ideologia nacional-socialista poderia ser recrutado pela Operação Clipe de Papel. E o modo que o governo respondeu a isso foi simplesmente criar identidades alternativas para alguns dos piores criminosos. Os mais famosos são Arthur Rudolph e Werner von Braun. E os dois tiveram papéis decisivos nos desenvolvimentos sem precedentes das tecnologias militares. Eu mesmo e todos que vocês veem aqui já decidiram ir para o Oeste. Werner von Braun era o ex-diretor técnico do Centro de Pesquisas de Foguete Peenemünde, o local do desenvolvimento do foguete V2, o foguete que devastou Londres. Mas depois da guerra, o governo dos Estados Unidos o contratou para melhor desenvolver essa tecnologia para usá-la em uma nova fronteira. Ele começou trabalhando com a NASA e foi importante no desenvolvimento do míssil Pershing e no foguete Saturno V. Escolhemos ir à Lua nessa década e fazer outras coisas grandiosas. Não porque são coisas fáceis, mas porque são difíceis. A nação americana precisava de todas as ferramentas possíveis para conseguir acabar com o comunismo. Precisávamos de todos os níveis de experiência, precisávamos de todas as armas novas e precisávamos recorrer a nossos ex-inimigos nazistas para trazê-los aos Estados Unidos para nos ajudarem a competir contra os soviéticos durante a Guerra Fria. No capítulo sobre os nazistas nos segredos de Estado, deveriam haver alguns textos indicando que o governo dos Estados Unidos incluiu os nazistas e que o governo dos Estados Unidos também escondeu o modo como incluímos os nazistas. Eles foram deletando todos os documentos que mostravam que o governo facilitou sua entrada. E eu os peguei fazendo isso. O esquema secreto do governo de trazer cientistas alemães aos Estados Unidos foi exposto em 1982, quase 4 décadas depois da guerra. O ex-advogado das investigações especiais, John Loftus, apareceu em rede nacional para revelar que os oficiais da inteligência tinham não só trazido secretamente alguns dos mais temidos criminosos para a América, como também que o Departamento de Justiça tinha providenciado um refúgio contra suas acusações. Oficialmente, minha missão era encontrar lugares onde poderia haver nazistas escondidos na América. Mas eu tive uma missão secreta. A outra missão do serviço era tentar descobrir quem havia protegido os criminosos nazistas depois da Segunda Guerra. Depois de investigar arquivos secretos da inteligência, Loftus afirmou não ter encontrado provas que ligassem os oficiais americanos superiores aos arquivos de guerra perdidos dos nazistas. Ele, inclusive, afirmou que a trilha de papéis chegou até o chefe oficial da OSS, Allen Dulles.
O general, o advogado assistente, me disse que não queria ouvir o que eu estava dizendo e eu meio que fui reconhecido pela comunidade da inteligência. O Departamento de Justiça recebeu o pedido do Congresso para fazer a coisa certa, mas o Departamento de Justiça traiu o Congresso. Eles traíram as pessoas americanas e eles continuaram a ocultar nazistas. Eu sabia que minha agência simplesmente não iria participar em nenhuma caçada a nazistas que pudesse expor políticos americanos. Então, eu me demiti do Departamento de Justiça e testemunhei perante o Congresso como um denunciante. Os esforços do governo americano para conseguir a inteligência nazista depois da guerra realmente semearam ódio nos grupos da supremacia branca que vemos hoje? Cidadãos secretos. A América de 1950 estava no meio da explosão econômica. Essa era a era das casas de 2 andares, da televisão e das novas peruas, e a Segunda Guerra já tinha ficado para trás. Os americanos estavam vivendo com confiança e havia sinais de esperança de que as oportunidades logo estariam disponíveis para todos aqueles deixados de fora do sonho americano. Mas nem todos estavam felizes em aceitar essa atitude social progressiva que fora estendida às minorias raciais. Houve muitas pessoas que se sentiram muito ameaçadas. Se sentiram ameaçadas pela ideia de igualdade. Também houve aqueles que aceitaram as ideias associadas à eugenia do nazismo mais uma vez. A ideia de que pessoas brancas nasceram para liderar e pessoas não brancas para seguir. Por mais traiçoeiras e odiosas que elas possam parecer, havia pessoas suficientes nos Estados Unidos que acreditavam na política racial nazista. Aparece George Lincoln Rockwell, um ex-comandante da Marinha que afirmava que os Estados Unidos tinham lutado pelo lado errado na Segunda Guerra. Ele acreditava que a integração racial estava lado a lado com o comunismo e que ambos estavam sendo propagados por judeus. Em março de 1959, Rockwell fundou a União Mundial da Livre Empresa Nacional Socialista, que mudou de nome no mesmo ano para Partido Nazi Americano. Eu uso uniforme para agitar. Quando Martin Luther Negro está nas ruas agitando, eu agito de volta. E o uniforme é muito bom para agitação. Rockwell pegava seu exército dos clones com uniforme nazista, como o chamava, e marchava pelas avenidas de Washington. Rockwell se esforçou muito para divulgar a ideia de que o nazismo nacional socialista era de alguma forma viável, apesar do fato de milhões e milhões de homens americanos terem lutado contra o nazismo alguns anos antes. George Lincoln Rockwell despertou uma cruzada pública para purificar a América de todos não brancos. Ela terminou em 6 de agosto de 1967, quando um seguidor descontente o matou do lado de fora de uma lavanderia na Virgínia. Mas, apesar de Rockwell estar morto, sua morte serviu somente para inspirar e motivar outros como ele? Se analisar o movimento do poder branco, quando George Lincoln Rockwell criou o Partido Nazista, você encontra ramificações. Tem o Movimento Nacional Socialista, tem a Aliança Nacional, a Resistência Branca Ariana e os skinheads neonazistas. Todos fazem parte da mesma engrenagem. Eles são todos da mesma máquina, todos estão tentando criar uma América unicamente branca. Em 1974, a Aliança Nacional foi criada pelo Dr. William Luther Pierce, uma vez um leal associado de Rockwell. William Pierce passou algum tempo como membro da Universidade Estadual de Oregon e então largou a vida da academia para perseguir a sua real paixão, que era a propaganda neonazista. Pierce logo ficaria conhecido como o criador secreto de uma das mais perigosas ferramentas do arsenal da supremacia branca. Uma ferramenta que continua a incitar violência e assassinatos até os dias de hoje.
O Diário de Turner. Oklahoma. Cidade de Oklahoma, 19 de abril de 1995, às 9h02 da manhã, uma bomba caseira escondida dentro de um caminhão alugado explode dentro do edifício federal Alfred P. Murray. « 168 pessoas perdem suas vidas, incluindo 19 crianças. 800 outros são feridos gravemente. Quando a polícia prende Timothy McVeigh, de 27 anos, algumas horas depois, por uma causa diferente, eles encontram cópias de páginas do Diário de Turner em seu veículo. O Diário de Turner foi chamado oficialmente de Bíblia da Direita Radical nos Estados Unidos, porque esse livro foi incrivelmente importante na hora de inspirar assassinatos em massa. O Diário de Turner é escrito em um futuro distante, analisando uma época onde o futuro da raça branca da América era protegida por um número de indivíduos que fizeram a lei com as próprias mãos, tendo se baseado no Mein Kampf de Adolf Hitler. Ele é uma mensagem que diz que as pessoas brancas devem se tornar extremamente agressivas para assegurarem o futuro da nação. E nesse livro, um edifício federal é detonado. Acredito que Timothy McVeigh projetou a bomba para explodir no exato momento dito no Diário de Turner. Oklahoma é considerada o primeiro alvo, assim como o tiro ouvido por todo mundo em Concord e Lexington. Apesar de não ser considerado membro da Aliança Nacional de William Pierce, McVeigh simpatizava muito com a retórica virulenta anti-governo. Então, claramente, ele tinha pelo menos algumas ideias comuns com o movimento neonazista. Sabe-se que o livro ainda está por aí, e que há pessoas lendo, e que pode haver outro Timothy McVeigh no exército dos Estados Unidos neste momento que acabou de aprender como fazer explosivos. E isso tudo é por causa do que o Dr. Pierce fez. O governo americano está fazendo tudo o que pode para combater os grupos terroristas nacionais? Ou os próprios esforços do governo contra o terrorismo são o que motivam mais abandonados furiosos como Timothy McVeigh? Eu fiquei com medo pela América, pois existe uma pessoa que vai se levantar e dizer, sabe de uma coisa? Eu não me importo. E então sair e fazer alguma coisa, pois eles sabem o que fazer. Eles têm as habilidades. E eles têm os materiais que precisam para fazer alguma coisa assim. Mas como o governo está monitorando os nazistas americanos? E quais outros métodos secretos os nazistas americanos utilizam para recrutar e treinar seus membros? Espiões secretos. Todo ano, por todos os Estados Unidos, milhares de homens e mulheres jovens se encontram em concertos escondidos e escutam um novo subgênero do heavy metal, chamado hate rock. Mas, ao contrário do chamado hard rock, essa música é política. Ela é feita para alimentar o racismo, incitar o ódio e a violência. Ela se tornou uma poderosa ferramenta de recrutamento da geração atual dos neonazistas americanos. Não é só comprar o ingresso, precisa ser convidado pelos líderes e precisa ser aprovado. Não é qualquer um que pode participar. Na verdade, propagar sua mensagem através da música sem mencionar o uso do dinheiro que isso gera se tornou tão importante ao partido do Movimento Nacional Socialista que eles têm até sua própria gravadora, a NSM 88. O Movimento Nacional Socialista é uma organização dos direitos civis dos brancos. Ele está lutando pelo futuro de seus filhos brancos e meus filhos brancos. E é nisso que acreditamos. Somos uma continuação do movimento do comandante George Lincoln Rockwell e do Partido Nazi-Americano original.
Pela música, conseguimos atingir as mentes dos jovens e das pessoas desse país. E através da mensagem política nessa música, conseguimos abrir os olhos e ouvidos de toda uma nova geração. O que vocês acham de uma música skinhead do poder preto das antigas? Sabemos que podemos usar uma camiseta do poder negro, ou do orgulho negro, ou do orgulho mexicano, ou marrom, e que isso não tem problema nos Estados Unidos. Mas no momento que você diz orgulho branco, você é taxado como racista ou fanático. Então, nosso objetivo é levar nossa causa ao foco e dar voz às pessoas brancas. Poder negro! Poder negro! Poder negro! Me assusta muito saber que existem pessoas na Terra tão hostis e tão violentas, e elas têm a permissão de saírem das ruas assim. Eles querem ver um governo na América que é controlado por pessoas brancas e para pessoas brancas. Eles querem minar nossas instituições democráticas e acabar com os direitos civis dos quais gozamos. Apesar dos direitos das pessoas e até dos nazistas de reunir e disseminar mensagens racistas ser protegido pela primeira emenda, o governo federal e o Departamento de Justiça consideram os nazistas americanos como uma ameaça em potencial. O civil disfarçado operante David Glatt passou 4 anos trabalhando secretamente para entrar no MNS e outros grupos radicais do poder branco para ajudar o FBI a reunir informações sobre as possíveis atividades criminais desses grupos. Nós passamos anos indo a todas as festas caipiras em florestas, todas as pequenas reuniões por todo o país e conhecendo essas pessoas. Bom ver você, cara. Esse é o meu irmão europeu. Eu fui pego desprevenido por todo o ódio que eles têm em seus corações e pelo tanto que realmente odiavam outras raças que não a raça branca. Por agir como um simpatizante das crenças da organização, Glatt conseguiu se tornar parte deles. Em 2005, ele tinha se tornado amigo do comandante da MNS, Jeff Scoop. Aqueles que tentam nos destruir, seu dia está chegando. Vocês não podem ter um sistema de governo em um país e escondê-lo e tirá-lo das pessoas para sempre. Odeio o que os meus inimigos fizeram com o meu país. Uma revolta americana está chegando. Através da ganância dos políticos e da corrupção e traição contra as pessoas americanas. Eu odeio o que o governo ocupacional sionista fez com o meu país. O que queremos? Para judeus! Quando queremos? Agora! Sempre que eu estava perto dele, eu apertava sua mão e ele sempre dizia: David, cara, você é um dos membros mais importantes. E eles me deixavam ser um dos seus representantes da mídia. Então eu conseguia ir a todos esses protestos e festas e tirar fotos das pessoas, mas elas não sabiam que estavam sendo colocadas em um programa de reconhecimento facial do FBI. David Glatt é um delator e tudo o que ele disse não tem crédito. Eu acredito que ele se infiltrou nessa organização para ganhos financeiros e para escrever um livro e ganhar dinheiro com a organização. Se for verdade que o governo federal pagou o David Glatt, isso foi um desperdício do dinheiro das pessoas, uma perda de tempo e uma missão ridícula. Às vezes precisávamos ir a outro estado e você tinha 6 caras dentro do seu carro e ficava ouvindo todos os tipos de discursos de ódio e sobre muitos estupros de garotas jovens e de algumas pessoas que eles mataram. Acima de tudo, eles amam beber, brigar, amam usar drogas. Eles gostam de ir a bares, ir a 3 ou 4 bares e depois baterem um cara negro porque ele está andando com uma mulher branca. Isso te faz mal às vezes. Algumas dessas coisas horríveis que vi, como assassinatos, estupros e roubos, ficam se repetindo dentro da minha cabeça. Racistas vão embora! Racistas vão embora! Por ter entrado na organização, Glatt conseguiu estudar várias táticas da MNS. Uma delas envolvia dar discursos carregados de racismo em vizinhanças étnicas, num esforço para incitar a violência. Quantos desses mexicanos já molestaram crianças nas ruas? Quantos desses ilegais estão vindo pra cá e estuprando mulheres brancas? Racistas vão embora! Racistas vão embora! Vocês irão retornar a esse país em uma república constitucional. Ou estarão em perigo. Toledo, Ohio, 15 de outubro de 2005.
Uma marcha neonazista na parte norte da cidade fica violenta. Eles causaram um tumulto tão grande que as pessoas destruíram a própria comunidade. Essa é uma das coisas que os nazistas da América querem fazer. Eles querem dizer às câmeras: ei, nós não somos os caras maus. Olhem quem está queimando as próprias casas e virando os carros de polícia. Que bando de pessoas desordeiras vocês são! São eles, não nós. As informações providenciadas por David Glatt ajudaram muito o FBI a manter registros do Movimento Nacional Socialista. Mas apesar do governo ter se esforçado, a MNS continuou comprometida com suas táticas cada vez mais agressivas. Somos uma organização de frente. Não só falamos dos nossos problemas, não ficamos fazendo shows, nós dominamos as ruas. Ruas de Los Angeles, ruas de Detroit, ruas de Chicago. A história nos provou que pelas ruas se consegue a vitória. Mas qual é o tamanho da MNS e de seus grupos de ódio afiliados? Nós somos a MNS, um movimento nacional socialista. E sua mensagem está se espalhando e ficando maior? O movimento nacional socialista cresce e se torna mais poderoso a cada ano que passa. Precisamos de uma mudança radical nesse país e o nosso movimento é essa mudança. Realmente existe um motivo para temer os nazistas americanos? Uma maré crescente. Alto desemprego. Imigração ilegal. Preços altos de comida e combustível. E as imposições de um crescente governo federal em tudo que envolve energia, saúde e controle de armas. Pelo que os nazistas americanos sabem, essa combinação tem os ingredientes perfeitos para o recrutamento. O ódio muda e traz mudanças. Eles usam qualquer coisa que seja popular no momento. E usam qualquer ferramenta nas propagandas que possam fazê-los vencer. Os grupos nazistas mudam seus alvos. Eles nunca tiram os olhos dos judeus e do sionismo internacional. Mas houve muito mais preocupação com os comunistas dos anos 50 e com os negros dos anos 60. Hoje em dia, eles se preocupam mais com os imigrantes. Poder branco! Poder branco! O que queremos? Poder branco! Eles temem perder seus empregos, eles temem a mudança, eles temem que outros grupos de pessoas apareçam e os tirem dali. O assédio racial das pessoas brancas no norte de Toledo precisa acabar urgente. O governo dos Estados Unidos falhou demais no controle ilegal da imigração nesse país. É por isso que o Movimento Nacional Socialista ficou tão envolvido nas patrulhas de fronteira do Sudoeste. O movimento da supremacia branca já se considera como uma minoria. Eles veem a si mesmos como uma minoria econômica e se veem lentamente perdendo a guerra. Eles veem a si mesmos como 2% da população do mundo e eles acreditam que é hora de atacar e atacam com todas as forças antes que não sobre nenhum branco. Eles procuram pessoas para culparem, e se não são os imigrantes, serão as mulheres. Se não forem as mulheres, vão culpar os católicos. Se não forem os católicos, vão continuar com a lista e culpar a todos, exceto eles mesmos. Depois de quase 2 décadas dentro do movimento do poder branco, T.J. Leiden, que se descreve como soldado de rua neonazista, viu que o ódio só causa um ciclo interminável de ódio. A realidade é, se o mundo for inteiro branco, quem odiaremos? O que faremos? Pois esse ódio todo não vai desaparecer. Ele vai se manifestar em uma maneira diferente. E eu só disse... Não consigo mais fazer isso, é uma mentira, então... Eu saí. Eu criei a consultoria Straight Talk, uma organização que combate o ódio, a intolerância e o racismo. E o que eu faço é encontrar e trabalhar com os militares, a polícia, as faculdades e todas as escolas dos Estados Unidos para ajudá-los a combater esse ódio. Mas uma única voz pode fazer a diferença? E quantos americanos estão deixando o movimento neonazista? E quantos novos membros estão se filiando?
O Movimento Nacional Socialista é altamente ativo em disseminar nossa mensagem. Somos ativos pelo movimento nas ruas e protestos. Às vezes somos ativos quando concorremos na política. Temos muita atividade online e temos uma rede social que é chamada New Saxon, que é basicamente como um MySpace ou um Facebook. O movimento está crescendo rápido. A tecnologia ajudou eles a crescerem. Agora eles entram numa sala de bate-papo e se conectam a todos os sites dessa rede. A música? Entre no iTunes e poderá baixar músicas da supremacia branca lá. É fácil. Nazistas americanos. Eles podem ser facilmente reconhecidos como homens e mulheres marchando com uniformes com a suástica e skinheads, vestindo mensagens de ódio em seus corpos. Ou podem passar tão despercebidos quanto as pessoas de seu bairro. Mas uma coisa é certa: a ameaça que eles oferecem não deve ser menosprezada. Eles parecem com você, eles podem ser qualquer um. Se você perguntar à minha mãe, ela nunca pensou que seu filho se tornaria um. Mas se tornou. O estereótipo de um nazista normal é uma pessoa com pouca educação que mal sabe como soletrar seu primeiro nome. Bom, na verdade, eles parecem ter um potencial de recrutamento muito maior do que a maioria das pessoas acha ou acredita que tenham. Quando se fala sobre os segredos de Estado relativos ao Movimento Nacional Socialista, as pessoas ficam surpresas em saber que nós temos juízes, que temos pessoas da polícia e também do exército. Um dia, nós vamos nos juntar e lutar. Com todas as forças que tivermos. Qual a probabilidade dos Estados Unidos passarem por outro ataque nazista como o de Oak Creek, Wisconsin? Ele foi um simples ato de violência instigado por um atirador solitário, como as autoridades afirmam? Ou ele foi somente um ataque de uma crescente série de atrocidades inspiradas pelos nazistas? Nesse momento, o movimento do poder branco está ganhando membros, mas estão escondidos, estão esperando, ganhando tempo. E eu não ficaria surpreso se houvesse uma grande quantidade de atos terroristas acontecendo em breve. O futuro do Partido Nazista Americano? Mais violência. E mais terrorismo. Eles não vão ficar felizes até que tenham um mundo totalmente branco. E eles vão fazer tudo o que precisarem. Se precisarem de outro holocausto, eles vão fazer sem pensar. Nazistas americanos. Essa é a prova de que o legado de ódio de Adolf Hitler ainda está vivo. Mas esse movimento diabólico realmente se infiltrará nas nossas instituições, nosso governo e nossas vidas diárias? Ou isso tudo já aconteceu? Queime, judeu, queime! Talvez somente o tempo e nossa consciência possam dizer.